Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, gracias y paz. Que Dios la Muy buenas bendiga noches. a todos en nombre de Jesús. Gracias y paz. Vamos a esperar que se conecten. Junior Max. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas Tony Vieira, noches. Richard Alves, Peleleco, Claudinho, Hola, ¿todo bien con ustedes? Peleleco, Ellis, Peleleco, Edivone Moreira. ¿Cómo va? Severino, boa noite o buenas noches, dependiendo de donde esté. Boa noite, buenas noches, good night. María Carvalho, Eric Freitas. Boa noite. Boa noite. Que mais? Vamos a Se ver. vocês puderem colocar aí Mário Carvalho. pra gente. Carpov Seguir a Alex. gente. João Oliveira. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Isaac entrou. Olá, Isaac. Boa noite. Boa noite. Vai enviando esta live para mais pessoas, você que é brasileiro, você que está na Angola e fala português, você que está em Portugal e fala português Portugal, né? Você que tem língua hispana. Débora López. Olá, Débora. Deus la bendiga. Se vocês podem pôr aí na live de onde vocês estão falando, onde estão vocês, para que nós podamos acá bendecir tu ciudad, tu estado, tu país. Y en contrapartida, ¿no? También hablando la misma cosa, usted que está en algún país de habla hispana, Latinoamérica, España o algún país africano que habla en español, por favor comparta porque este vivo va a ser de gran bendición para aquellos que aman a Dios, para aquellos que, buenas noches Esther, para aquellos Esther, que realmente tienen celo de la palabra de Dios, porque como nosotros venimos repitiendo, venimos hablando, hasta es algo, digamos, hasta un poco pesado, como decimos, que hay muchos falsos profetas que están engañando a las personas, están distorciendo la palabra de Dios, y nuestra tarea que Dios nos dio es mostrar a las personas que rituales, falsas enseñanzas, no llevan a Dios, todo lo contrario, alejan al ser humano de Dios, alejan a las personas, y lo peor que las personas están engañadas en lugares, pensando que están, como dicen, reventando, y todo lo contrario, están reventando sí con la paciencia de Dios. Entonces, si usted puede, usted está en Latinoamérica, usted está en Estados Unidos y usted habla español. Exactamente, Estados Unidos, toda la comunidad latina. Sí, porque hay muchos, ¿no? Exactamente, hay mucha gente. Usted que está en México, todo lo que es Centroamérica, Colombia, acá en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y aquellos países que son algunas islas en Centroamérica que hablan también castellano, español, en todo lo que es la comunidad latina, en España, los países africanos que hablan también lengua española. Português, você que é angolano, você que é irmão angolano, você que vive na África e fala a língua portuguesa, Cabo você que Verde, está em Portugal e você nos assiste, porque você nos assiste, você que fala o inglês e o espanhol, e você está na Turquia, você está no Oriente Médio, mas você nos assiste, como nós sabemos que assiste. Então, nós queremos aqui deixar nosso saludo e pedir que vocês possam divulgar o nosso trabalho, porque é uma missão. O trabalho é uma missão, nós não ganhamos nada para isso, nós não temos remuneração para essas coisas. É uma missão que nós tínhamos, Deus nos deu, nos concedeu, e nós hoje colocamos em prática, né? Nós queremos convidar vocês para estar junto com a gente nessa missão. Não é uma missão de falar mal de alguém ou de uma denominação,
é a missão de levar Jesus Cristo na sua essência, na sua verdade, na sua pureza para as pessoas. Porque Jesus Cristo não é o que as pessoas pensam, não é esse evangelho religioso que as pessoas dizem. Não, Jesus foi um homem que andou sobre a terra, um homem viveu sobre a terra, ele nos conhece, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que nós sentimos, ele sabe o que nós vamos falar. Antes mesmo que a palavra saia na nossa boca, ele já sabe. Ele nos conhece, conhece você, assim como ninguém conhece. Nem você mesmo se conhece tanto quanto o Senhor Jesus te conhece. Então, ele andou aqui, ele viveu aqui, ele foi burlado, ele foi perseguido também, riram dele, ele passou por dificuldades, ele sentiu o sol quente, ele sentiu frio, né, fome, né? O Senhor Jesus era homem na terra, né, embora fosse filho de Deus, tendo a natureza divina, mas com corpo de carne. Então, ele sabe, ele te conhece. Então, nós estamos aqui hoje, nesta live, porque nós não fazemos live todo dia, nós trabalhamos, né, Matias? Exactamente, nosotros trabajamos, nosotros no vivimos de engañar a las personas utilizando o mal utilizando la palabra de Dios. Todo lo contrario, nosotros trabajamos, tenemos una vida social, una vida como cualquier persona. No estamos aislados del mundo, como muchas iglesias neopentecostales enseñan a las personas que se tienen que alejar de los familiares, alejar de aquellos que eran de la misma denominación y hoy no son. No, nosotros tenemos una vida común como cualquier persona, digamos. Es aquello que el Señor Jesús quiere, como estaba escuchando de Hernández, ¿no? Pastor Hernández. Que Dios colocó, ¿no? Dios necesita personas de Él, de Dios, em todos os âmbitos. Deus necessita taxistas, Deus necessita de médicos, Deus necessita, né, da faxineira, Deus necessita da pessoa que é diarista, Deus necessita do Uber, Deus necessita do advogado, Deus necessita de pessoas que possam levar o evangelho, né? Deus necessita. Porque imagínense si en muchos lugares limitan el servicio a Dios de las personas exactamente a una ropa, a un lugar físico o a ciertas tareas que la propia iglesia asigna a cada uno de sus voluntarios, que no son voluntarios, ¿no? Exactamente. O sea, digamos que la persona dice servir a Dios porque está en la iglesia entregando un sobre, entregando, no sé, una rosa, entregando algo o atendiendo a las personas. Y tal vez una persona que está en la calle, como ella estaba diciendo, un taxista, tal vez en una charla con alguien que está necesitando habla de Jesús y esa persona va a ser más usada que aquella que está prácticamente todos los días dentro de la iglesia y diciendo que está sirviendo a Dios. Ahí entró Sergio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Aqui colocaram de onde são, não? Não. Pessoas. Gente, fala de onde você é, para a gente conhecer você, para a gente saber de onde você tá, de onde você é, se você é do Brasil, se você é da Argentina, se você é daqui da nossa região aqui, digo, Latinoamérica, se está em outro lugar, para que a gente possa, assim, ter uma ideia de com quem e para que público nós estamos dirigindo esta palavra, tá bom? Deixa aí. Vamos começar, então? Vamos começar fazendo aqui uma oração, tá? Porque nós nada somos sem o nosso Deus. Nós não podemos nada sem o nosso Senhor Jesus. Não é verdade? E nós sabemos, assim, que nós somos falhos, nós temos muitos erros, porque nós somos humanos, nós somos pessoas comuns, nós não somos super-heróis, nós não somos super-heroínas, que não erram, que não pecam, que não se equivocam. Então, nós precisamos todos os dias pedir perdão, e todos os dias, quando nós formos fazer algo, nós temos que colocar, precisamos, né? Se quiser também, ninguém é obrigado, todos têm livre-arbítrio. Mas colocar Deus na frente da nossa batalha. Então nós vamos orar agora. Se você quiser orar com a gente, uma oração curta, mas uma oração que vai ser
muito abençoada, tá? Vamos orar? Oh Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar hablando de tu palabra, Señor. Te agradecemos por cada persona que está en este vivo. Te damos gracias por todo, Señor, y pedimos que hables con nosotros, que nos dirija, nos guíe, Señor. Sabemos que tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que da fruto para aquel que la recibe, que la acepta y que cree y que la practica, Señor. Por eso que esta noche nuestras palabras, por más simples que sean, por más que no estén llenas de teología profunda, más, Señor, sabemos que tu palabra proviene de ti, Señor Jesús. Y que tu palabra venga a dar frutos, Señor Jesús, en la vida de esta persona que está oprimida, que está presa a una denominación, que está presa a una secta. Sin miedo a decirlo, lo digo, a una secta que se dice iglesia, Señor. Está presa, tiene miedo de salir. Saca el miedo de esta persona y abre los ojos espirituales en nombre de Jesús. Amém. Amém. Amém? Então, vamos começar? Nós estamos em pé hoje, porque hoje nós queríamos começar diferente, né, Matias? No, porque siempre tenemos el mismo fondo, tenemos la misma, todo lo mismo, digamos, y hay que cambiar un poco, ¿no? Tá, então agora nós vamos para a palavra, tá? Se você puder colocar aí de onde você é, seria legal, tá bom? Vamos lá? Un segundo, vamos a bajar aquí. Sin falar, ¿dónde está? Tá ótimo. Un segundo. Acertei. Olha só que legal. Olha que legal isso aqui que Deus nos deu. Você vê. Esther, Rosario, Santa Fe, Argentina. Tudo bem? Argentina. Tá, que Viviana. lindo. Viviana aí de la Ferrer. Viviana, a Esther está em Rosário. Que bacana, Esther. Muito legal. Seja bem-vinda, tá? Ó, se vocês querem, e vocês têm aí a possibilidade de ter a Bíblia em sua mão, a palavra é em Abacuque. Abacuque está depois de Naum e antes de Ageu. Sofonias, Zacarias, Como... já cerca sabe, quando vai terminando o Viejo Testamento. Como Bueno. dicen, Habacuc, uno de los profetas menores. Profeta Como menores. dicen, como dicen los estudiosos. Abacuque 2. Matías va a hablar en castellano y yo ahí ayudo a los hermanos que de lengua portuguesa. Dale. 2 a tono. Dos. Dos. Tudo, não? Está estranho, não? Comienza assim, não? a resposta, sim. Porque Ah. a Bíblia é diferente. Habacuc, capítulo 2, a partir del versículo 2, dice así, respuesta de Dios. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo vivirá por la fe o por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte, que nunca se sacía. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Bueno. Assim diz, estarei em meu posto de vigia, diz, e sobre a fortaleza firmarei o pé, e velarei para ver o que me dirá. O que me responderá no tocante à minha queixa, fala o profeta, né, reclamando com Deus. Espera un segundo. Habacuc, capítulo 2. Aí diz, não? 2, capítulo 2, no versículo 2. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava
bem clara nas tábuas, para que aquele que passe correndo possa vê-la. Mesmo que a visão esteja ainda por se cumprir, a seu tempo apressa-se para o fim, e não enganará, ainda que demore, espera-o, porque sem dúvida virá, e não se atrasará. Eis orgulhoso, sua alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. E também o vinho é traiçoeiro, o homem soberbo não permanecerá. Alargou sua alma como o inferno, e é como a morte que não se sacia. Antes, reuniu para si todas as nações e junta para si todos os povos. Aqui o profeta, aqui a resposta de Deus para o profeta, porque, segundo o pastor Hernandes, né, o profeta estava vivendo uma época muito difícil, que nós agora não vamos nos aprofundar, mas ele estava vivendo um momento muito complicado, então ele passou a questionar Deus, a perguntar para Deus por que daquilo, o que Deus ia fazer, que ele estava calado, que ele não respondia, né, as suas orações, suas queixas, os seus clamores, e por que ele estava permitindo todas aquelas coisas. Então, aí Deus respondeu para ele: vou te dar a visão, mas escreve nas tábuas, para que você não venha se esquecer. Escreve, porque quem passar de longe vai ver, vai poder ver o que você escreveu, né? E depois ele fala da visão, né, Matias, que a pessoa deve esperar, que ainda que demore, ainda que ela venha demorar, que ela não seja para agora, né? A resposta não venha para agora, nesse momento, mas ela não tardará, ela virá. Então, aqui é a resposta alentadora de Deus para o profeta, que é a mesma resposta alentadora para nós que somos ex-servos de alguma denominação. Por quê? Porque quando você sai de uma denominação, você que nunca passou por uma denominação, você preste atenção para que você, né, Matias, você nunca caia nesse engano. Você que nunca passou por uma seita, uma denominação que se autodenomina cristã, mas não é, porque não prega Jesus na sua essência, na palavra, né? Então, nós sabemos, por A mais B, que quando se sai de uma seita como essa, se sai com muitas dúvidas a respeito de Deus. Porque, em realidade, em vez deles aproximarem, né, Matias, a pessoa de Deus, eles batizam a pessoa contra Deus. Es justamente eso lo que estaba leyendo. Hoy estaba viendo un testimonio de una ex obrera. Y a mí me gusta también leer los comentarios. No vi todo el testimonio, porque no daba el tiempo, pero vi los comentarios. Rita María. Vi los comentarios y hay muchas personas heridas. Muchas personas que supuestamente eran para, digamos, acercarse a Dios a través de esa iglesia, de esa denominación, de esa secta, y ellos terminaron vacunando a las personas contra Dios, porque esas son personas que realmente de repente se tornan incrédulas. De repente se pierden, pero elas culpam a Deus por todas as desgraças que passam na vida delas. Pero se pierden, pero ¿por qué se pierden? Más si no, porque está bien, hay parte de la persona, pero los mayores culpables, ¿quién son? Yo entiendo mejor que nadie, fue obrera desde mis 12 años, pero Dios me abrió mis ojos. Amém, graças a Deus, você está livre. Exactamente, Esther, pero lo que pasa, ¿no? Que estaba diciendo que muchas personas se alejan de Dios. Y Dios no tiene la culpa de nada. Nosotros también, yo tuve 21 años, ella tuvo 32 años. ¿Y qué pasa, digamos? Y vos estuviste no sé de qué edad. Nosotros prácticamente toda nuestra adolescencia dentro de la iglesia. Y Dios no tiene nada que ver. La palabra de Dios no tiene nada que ver. Nosotros lamentablemente fuimos engañados. No somos culpables. Porque hay gente que dice, no, pero ustedes, ¿cómo no se van a dar cuenta? No nos dimos cuenta. Nos encuentran en un periodo vulnerable, con problemas, con dificultades. Ahí ellos aprovechan de eso, nos abrazan y después ahí no es un abrazo sincero, una forma de decir abrazar, porque nadie nunca me abrazó. Todo lo contrario, o sea, nos traen ahí
¿Para qué? Para después utilizarnos, para después esclavizarnos. Arrancar el cuero. Arrancar el cuero, dice. Hasta la última. Hasta la última gota de la sangre. Sergio, hasta la última gota, Sergio. Ahí vamos hasta la última gota. Y ahí cuando uno ya no sirve, cuando uno está chupado así que ya no sirve en más. sentido literal, ¿no? Chupado que ya no tiene más nada, ahí uno es, como dice, la naranja, ¿no? Aí acá em Brasil, uno quando não tem mais o que dar, é jubilado. Pero jubilado como é aí, que um jubilado ganha, não? Por mensal, não, é um aposentado. É um jubilado, sim, não, jubilado, aqui o jubilar-se na obra aqui é, né? Y ahí, de repente nos encontramos que conocemos muchas personas. Hay muchas personas que están tristes. Personas que hasta ahora, estaba leyendo en el comentario, Simone, personas que después de 10 años están haciendo terapia. Exactamente. Personas que después de 10 años, ¿saben lo que son 10 años? La persona estuvo, por ejemplo, 10 años y 10, 20 años dentro de una iglesia, y la iglesia fue tan nociva, tan, como dicen, ¿no? Una palabra que hace unos años ya está de moda, tóxica. Hasta los 29, hace toda mi niñez y adolescencia, exactamente, 12 años. Es ahí, es así. Micaela. Todo bien, Mica. Y las personas salen lastimadas, 10 años de terapia, y todavía la persona sigue curándose. Ela está seguindo e tentando, né, permanecer de pé, sabendo ela que toda vez que ela olha para a pombinha, né, ela olha para a palomita, ela se recorda de tudo de novo, aquilo que ela já passou. Porque é tão forte, Traumadas. É tão forte porque que a pessoa está traumatizada. Ela sai traumatizada e ela não está conseguindo. E é por isso que nós estamos. Para isso. Y otra cosa, ¿no? Un ejemplo, en Argentina, nosotros estamos transmitiendo desde Brasil. En Argentina uno puede, digamos, tratar de olvidar, pero acá es casi, yo salí en un estado depresivo muy feo, pero conocí el verdadero amor de Dios y me hizo libre. Exactamente, o sea, quien saca a las personas de la iglesia, no es que uno sale, quien abre los ojos es el propio Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y quien nos saca de ese lugar es la propia gracia de Dios, a través de su Hijo, a través del sacrificio en la cruz, el verdadero sacrificio. No ese sacrificio mentiroso que se hace cada 2 años. Ese mismo sacrificio anula el sacrificio de Jesús. Como estaba diciendo, en Argentina, uno está, digamos, no voy a decir que sea fácil, pero acá en Brasil, si ustedes prenden la televisión, gente, la televisión de aire, no sé cuántos canales son, 20, 30 canales. La mitad. Y en simultáneo puede ser que la mitad tienen programación de la iglesia. Es una cosa tremenda, locura, es un terrorismo espiritual, no sé cómo decirlo. Bueno, Sergio, ¿qué es el tema? Es aquello, ¿no? Yo también me puedo pensar, ella también se piensa, pero no es culpa de nosotros. Algunos comentarios fueron de ¿por qué fueron filtrados los comentarios? Nosotros es verdad, porque uno tiene la imagen, ¿no? Yo faço ideia. No, espera. Ahí, uno tiene la imagen de secta, tipo así como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que hay un líder. Yo doy el ejemplo de Los Simpsons porque Los Simpsons hay muchas personas que miran. Está el líder, que se unen, que todo el mundo está dentro de una comunidad, encerrado, y les lavan la cabeza, digamos, de manera absurda. No. O sea, son sectas. ¿Por qué sectas? Que utilizan. ¿Por qué nosotros hoy hablamos de sectas? Victoria. Como está, Vitória? Tudo bem? Por que hoje nós hablamos de sectas? Porque hoje nós decidimos vir acá e falar de sectas, porque nós participamos de uma secta, nós salimos de allá e rimos com experiência própria, porque este vídeo vai quedar gravado
va a quedar grabado y muchísimas personas van a ver ese video. Y salimos de la secta, porque es una secta. Es una secta. Tiene trazos de secta. Separam famílias. Ponen hijos contra padres. Padres contra hijos. Aíslan personas de la sociedad. Mujeres en contra de sus esposos. Esposos en contra de sus mujeres. Aíslan personas de la sociedad. Aíslan las personas de la sociedad. Dicen a los jóvenes que si hacen una facultad, si van a estudar, ellos van a perderse. Ellos van, no pueden, porque la gente que está allá está endemoniada, la persona va a hablar con ellos van a quedar endemoniados también. Pero la gente que va en esos lugares son personas de bajo pensamento. Por quê? Porque quando começamos aí, eu era depressiva. Ele tinha ataque de pânico. Era uma pessoa que tinha complexo de inferioridade. Quer dizer, são pessoas que não humanamente falando, nós outros não éramos pessoas de mente forte. Então, se caía em muitas conversas. No, y no, acá solo un pequeño paréntesis. Secta, acá según el diccionario dice que es un grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Podemos sacar, ¿no?, lo que sería doctrina ortodoxa y podemos decir grupo religioso que se aparta de la palabra de Dios, que es la guía para todo cristiano. Después tiene otra denominación que dice así: comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. O sea, que ese líder ejerce un poder para manipular la vida de la persona. ¿Quién es Vivi Mezquita? Hola Vivi, ¿cómo estás? O sea, que esa comunidad es una comunidad, acá es cerrada, pero bueno, acá tenemos dos explicaciones según el diccionario, pero vemos que, digamos, aparte de esa explicación, podemos ampliarla más, porque de repente nos encontramos que hay sectas que son abiertas. Hay sectas que no están aisladas de la sociedad, todo lo contrario, ¿cómo es la palabra? No, se juntan, no, otra palabra es. Como que exactamente se mezcla con la sociedad, porque tienen grupos de jóvenes, tienen grupos de adolescentes, grupos para mujeres, grupos para hombres. Necesitan, ¿no? Grupos para, ya hace unos años, para gente de la tercera edad. Hay grupos para todos los colores. También. ¿Por qué? Porque ellos se integran. Por isso, como Matias dijo, por isso que quando nós outros salimos de uma secta, salimos porque Deus abre nossos olhos espirituais para isso. E quando nós outros salimos de allá, salimos não por nossa vontade, salimos por quê? Porque Deus assim lo quiso. Pero allá dentro, qual é a explicação que eles dão a seus sectários? É que a persona, tipo, nós outros, Deus sacou fora, porque não fazia parte de la... Isso eu quero falar, mas eu quero falar assim, para que sim. Eles dizem que a pessoa, quando a pessoa sai, porque foi Deus que sacou, ela abriu os olhos, viu que já não era aquilo mesmo, era uma seita mesmo, então a pessoa abriu os seus olhos já. E ela pediu para sair, porque não quer mais ser parte daquilo. Porque, em realidade, quando ela foi chamada em amor a Cristo, e não a um líder espiritual, não a uma placa de uma denominação, entende? Então, Deus a saca de allá. Então, o que esta gente põe na cabeça das pessoas? Que você saiu porque Deus lo sacou, Deus lo cuspiu fora, porque ele que está caliente, ele que está frio, e que está morrendo, Deus lo saca fora.
totalmente fora de contexto, totalmente antibíblico, totalmente anticristo. Por quê? Porque nunca, nunca vão aceitar que você, Deus lhe abriu os olhos através da palavra e que você saiu limpo, que você saiu e não deve nada, que você saiu e você é um homem de Deus, de palavra, de família, você é uma mulher de Deus, de palavra, de família, que você tem seu trabalho, que você é honesto, que você não rouba de nadie, que você não está enganando a nadie. Nunca, nunca vão aceitar que você saiu de uma seita como esta, tão poderosa, tá? Que nós outros vamos entrar nisso daqui a um ratito, porque primeiro queríamos dar esta parte espiritual. Nunca vamos aceitar que uma pessoa salga de dentro de um lugar como este limpo. Se vocês superam a dificuldade que nós outros estamos passando por sair deste lugar, não? A humilhação, a persecução de la gente, as risas, as burlas, assim, é uma coisa que uno só suporta porque Deus foi quem nos sacou e nos sustenta. É por isso. E nós outros somos honestos. Matias é argentino, vive acá nesta cidade, que não é uma cidade fácil de viver, pero vive acá nesta cidade, pero a gente de acá aprendeu a ver Matias, respeita Matias, sabe que Matias é trabalhador, que Matias é pessoa honesta, entende? Exactamente, las oraciones hechiceras, donde nos maldicen por ya no formar parte. Aí vamos chegar nisso daí. E acá, as pessoas nos conhecem, porque nós outros andamos para já e para cá com as roupas, e ele vai, busca a roupa, traz a roupa, passamos a roupa, lavamos a roupa, e temos a lavanderia. Então, a maioria das pessoas acá do centro nos conhece a nós outros, e conhece a Matias. Sabe que nós outros somos honestos. Então, esta gente não pode falar de nós outros, porque nós outros, a gente sabe quem somos nós outros. No, y otra cosa, es gente que supuestamente se dirían. É gente pudiente. No. ¿Cómo diría el de la iglesia? Gente incrédula. Ah, incrédula. Decía gente incrédula. Pero, gente incrédula. No, diría gente incrédula, no, porque todos los que no forman parte, todos los que no forman parte son gente incrédula, endemoniado. Não é qualquer persona. Não é persona que eles podem ser la cabeça. São personas estudiadas, personas pudientes financeiramente, personas que não se deixam levar por a conversa de nadie. Então, isto é uma característica de secta, de não aceitar que a pessoa saiu e ela é honesta. Então, eles destruem a moral e a conduta da pessoa a los olhos de los fieles, para que os fieles não mais estejam cerca daquela pessoa. Você vê que hoje, se uma obreira passa por mim, se é uma obreira que me conhece, ela sabe, me conhece, ela me saluda. Normalmente. Pero se é uma obreira que estava um pouco mais alejada, uma obreira que eu veia, pero não conversava comigo, ela passa para o outro lado. E essa é a maioria. É a grande maioria. Aí uno disse assim, você está chorando porque o pastor, você pensa, o pastor se ri. Quantas vezes dentro da sala de campanha, agora vamos tricotar, né, Matias? Quantas vezes dentro da sala de campanha, eu, obreira Simone, entrei e o pastor estava rindo-se de outra obreira que saiu, que a obreira que estava foi falar para ele, que ela viu e já passou de largo. E ele se reía e disse, bueno, tem que passar de largo mesmo para não se contaminar. E se reía. Mire, eu vou dizer uma coisa, eu sei que tem muitos pastores já que são ovelhas perdidas pela casa de Israel.
pero a maioria são lobos, vestidos em pele de cordeiro. E não vão passar sem receber o que está escrito. Escriba, Deus disse, escriba em tablas, está escrito, para que hasta que quem passe do outro lado da caixa veja, tá? E ele diz assim, olha, ele diz, ainda, não, cadê? Passou aqui do Miqueias, foi do Miqueias, coisa aqui, peraí. Ele disse assim, olha, que mesmo que demore, mesmo que venha demorar, que é para esperar, ele diz assim, mesmo que a visão esteja ainda por se cumprir, a seu tempo apressa-se para o fim, e não enganará, quer dizer, não ficará, ainda que demore e espera, porque sem dúvida virá, e não se atrasará. Não é verdade, Matias? Y ellos saben lo único que, Victoria, que siento por esos pastores y obispos es lástima. Dá lástima, sabe por que dá lástima? Porque hoje nós sabemos, e nós vemos predicadores que pregam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, y es totalmente distinto. No, y otra cosa, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Ahora que ella está diciendo, yo estaba pensando, cuando uno ve la programación, ¿no? De la iglesia, que nosotros acá vemos, o sea, no es que vemos, lamentablemente vamos pasando. La persona agarra, está cara de malo, como si estar con una cara de malo representaría si es o no es más de Dios, la verdad. No tienen noción de... Parece que están locos. Parecen locos, parecen. O sea, realmente en ese sentido son dignos de lástima y que Dios con su infinita gracia y misericordia los alcance y les abra los ojos, porque es muy difícil, cuando ellos caen en sí, el problema es cuando caen en sí. Exactamente, digamos, son personas que no tienen nada, o sea, tienen todo, o sea, estando dentro tienen todo, pero cuando salen no tienen nada y ahí ven la realidad. Ahí ven la realidad de lo que es la vida que nosotros, como ella estaba diciendo, de andar en un colectivo, algo simple, algo que por más que uno tenga, la persona tenga auto, lo que sea, una vida simple, ir al mercado a comprar, de repente estar sacando cuentas porque no te alcanza la plata para comprar, o a veces tenés que ir al mercado y no te alcanza para comprar todo, tenés que elegir entre comprar pollo o carne, por ejemplo, ¿no? Entre comprar, no sé, salchicha y comprar milanesa. A veces entre comprar fideo o comprar algo más complejo. Y ellos no saben lo que es eso, no saben lo que es ir a cargar, un ejemplo, en Argentina la sube. No saben lo que es, no saben lo que es. No saben lo que es la vida simple, simple. Que cualquier persona común, por más que tenga plata, tiene los problemas, porque ellos ellos dicen que ellos asumen los problemas de las personas, asumen, dice señora, su problema. Tá bom, claro. Una vez, para no salir, bueno, una vez el pastor dijo a las candidatas, a la esposa, jajaja, ¿quién es la valiente que va a ir al mercado? Eles sabem, não tem noção de que é. Exactamente, ¿no? ¿Y qué acontece? Ellos supuestamente asumen el problema. Su problema, señor, ahora apártase. Su problema es mi problema. Sí, el pastor toma problema de todo el mundo, menos de la familia de él. Porque él hasta dicho, ¿no? Pasa un mes, 2 meses, 3, 5, un año y no habla con la madre, no habla con el padre, no habla con los hermanos. Tem até bronca no quando a madre chama por teléfono, tem bronca. No ayudan. Porque no ayudan en nada. Porque ellos dentro de todo tienen una condición, no son millonarios, la mayoría no son, los líderes sí, y los líderes ayudan a sus familias, pero los que son pastores, estamos hablando de pastores común, obispos también, tienen posibilidad de ayudar a sus familiares, y principalmente a sus padres y su madre, y no los ayudan, a veces los dejan pasar hambre. Acá, eu me acordei de uma coisa, havia uma vez, acá mesmo, e na Regente Feijó, né? Vou falar, Regente Feijó. Só porque você Campinas, São Paulo, Brasil. Senhora, você sabe por que eu vou falar Regente Feijó, tá?
Eu não ia falar, mas você atravessou o caminho da gente, então eu vou falar. Aqui na Regente Feijó, uma vez, né, na igreja aqui, na IURD, uma senhorinha de chinelinho, né, ia na reunião. Bom, vou falar em português porque eu quero que os que estão na live são pastores, esposa, e estão falando um montão, porque o TikTok já te deu um corte, né, senhora? A senhora estava falando um montão aí, né? Então, vou falar em português para a senhora entender. Olha só, aqui na Regente Feijó, o pastor fazia a reunião, porque é uma reunião, porque é uma empresa, não é uma igreja, né? É uma corporação. Eles fazem reuniões, não fazem culto. O culto a Deus é culto a Deus. Agora, a reunião é reunião de empresa, né? Tá. Fez a reunião, arrecadou tudo que o povo tinha. Aí é uma reunião de segunda-feira. Quando terminou a reunião de segunda-feira, que ele já tinha arrecadado tudo do povo, o que ele fez? Ele fez uma outra reunião. A famosa reunião privada. A privada, a qual ele contratou um catering e ele pôs embaixo o catering todo muito bem feito, tudo. Para quê? Para que os empresários participassem ali de uma palestra cujo palestrante era o mesmo que estava no altar há minutos atrás pregando a palavra de Deus. Bom, aí veio a senhorinha, tadinha, que vendia crochê e ela veio falar justo comigo. Aí ela falou assim, Brira, eu posso participar daquela reunião? Ela estava de chinelinho, chinelo Havaianas, né? Tô fazendo propaganda não. Havaiana, Ipanema, né? Havaiana. Tava com chinelinho, uma sainha e uma blusinha tava meio sucateada, assim, meio baleada, né? E aí a senhora tão bacana, bacana mesmo. E ela falou assim, eu posso entrar? Claro, a senhora pode entrar. A minha inocência. Claro, a senhora pode entrar. Como se mandasse, não? E a inocência, né? A inocência faz a gente fazer coisa que, tipo, né? Aí eu falei, não, a senhora pode entrar, vai lá, senta na mesa, fica lá. Daqui a pouco, 5 minutos depois, né? Eu vi a senhora saindo, chorando de dentro da igreja. Isso fazia um frio. Era quase 10 horas da noite. A senhora saiu chorando lá de dentro e eu saí de dentro da sala rapidinho, porque nós tínhamos que ficar aí até terminar, porque nós tínhamos que ajudar a limpar. Então, eu falei, vem cá, senhora, o que aconteceu? Não, você falou que era para eu ir lá. E o pastor falou que aquilo ali não era para mim, não, que era para eu tomar o meu lugar. Era para eu me colocar no meu devido lugar. Eu perdi até a voz na hora. Eu perdi a voz, meu coração se partiu em dois, eu tive um embargo na garganta, uma vontade de chorar, uma vontade de entrar lá, pegar no pescoço do pastor, dar um soco na cara dele. Eu tive vários tipos de vontades, mas graças a Deus só uma prevaleceu. E eu disse assim, engoli, né, o sapo com as pernas abertas, reganhada, e eu disse, senhora, não chora não. Sabe por quê? Porque mais vale a tua vida do que aqueles que estão lá. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, o que a senhora tem aí para vender? Aqui eu tenho coisa de suga lágrima. Aí eu tenho uns panos de prato aqui, tudo, né? Nossa, agora nos restringiram. Ahora live restrita para algunas audiencias. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver TikTok? Comportamiento violento y criminoso. De quem? Meu? Comportamiento criminoso y violento. Nosotros vemos cada cosa, vemos en TikTok. Tá bom, vai, a gente entende como que é a coisa. Universal, pode denunciar a nossa live. Denuncia mesmo a nossa live, porque cada vez que vocês denunciam a nossa live, fica provado que vocês são covardes. Pode denunciar a live. Vocês são covardes. Sim, e Deus vai cobrar de vocês. Aí o que aconteceu? Eu falei para a senhorinha assim, olha, veja, o que a senhora tem aí? Não, eu faço crochê. Falei, tá bom, dá o seu coisinha aqui, eu vou orar pela senhora, a senhora vai vender todo esse crochê amanhã, tá bom? A senhora crê? Eu creio. Então vou orar pela senhora. Peguei, levantei madrugada, orei a Deus, pedi a Deus, coloquei o nome dela em oração a Deus, clamei ali, fiz um propósito por ela de oração mesmo. E falei com Deus a respeito daquilo. Quando foi dali uma semana e pouco, ela voltou lá, com o seu tênis novo, roupa nova, falou para mim assim, muito obrigada por você ter orado por mim, tá? Muito obrigada. Aí, pode entrar, pode colocar.
Entra, pode entrar. Está ahí, ¿quién es Débora, no? A senhora disse assim, olha, eu consegui vender tudo, peguei um pedido de loja grande. Aí eu falo para você, eu pergunto para você, ela precisou estar naquela reunião? Ela precisou estar dentro daquele... Precisou. Mas Deus abençoou ela por causa da palavra. Isso foi uma coisa que eu me lembrei agora, quando o Matias estava falando aí. Entendeu? Tudo bem? Você quer participar? Quer falar? Quer contar sua história? Oiê. Está con el silenciado, ¿no? En el Sim, micrófono. mas então deixa. Então, No, no, y resumiendo, ¿no? não, o pastor não está mais na igreja. Bueno, y cuando él salió, inmediatamente que salió, ¿qué tenía él? De Bom, bienes, quando o pastor bienes. saiu, disse que não tinha nada. Quando ele saiu, ele tinha uma chácara, ele tinha uma casa na praia. O pastor disse que não tinha nada, mas ele Espera. tinha uma chácara, uma... Espere. ¿Qué sería tap tap, Victoria? ¿Están teniendo interferencia? Me gusta corazón. ¿Cómo así? É isso aqui, ó. Tira aqui pra mim. Espere. Aí está. Pronto. Aí está. ¿Ahora está mejor? Hola, hola, hola. ¿Está mejor? Toquen las pantallas y sale corazones. Bom, gente, é assim. Quando ele saiu, ele tinha uma chácara, ele tinha uma casa na praia, né? E mais algumas outras coisas lá. O sea, ¿qué se pasa? Pasa cuando por las denuncias tildan la... Ah, entendi. Bueno, y otra cosa, ¿no? Aquellos que son un poco más... ¿Todavía siguen haciendo esas reuniones privadas? Nem ideia. Fazia. Sí, se Eles tilda, fazem. dicen. Ó, agora a gente vai entrar num assunto. Esse assunto aí, ó, fica aí que a gente ainda vai falar. Deus falou, por quê? Por esses dias, aqui no Brasil, não sei se lá na Argentina vai ter. Sí, Na Argentina vai ter a Brasil, acho que creio que em todo lugar aqui da Latinoamérica ou aqui no Brasil, não sei. Vai haver ao pé da cruz a oração, né? solo un segundo. Sergio, ¿domingo es acá en Argentina? Domingo, ¿no? ¿Cómo es? Domingo. Ah, este domingo en Argentina, en Parque Roca. Bom, então o que nós outros queremos? Nós outros queremos decir para toda a gente o que Deus mandou nós outros que nós outros decir. Por isso nós lemos Habacuc, porque Deus nos deu a visão, que é a palavra para nós outros hoje. Naquela época era uma coisa, hoje para nós outros a visão é a palavra de Deus. Eu creio isso. Bueno, e dijo que era para que nós outros escreveram tablas para que puder ver. Estamos acá dando a cara em TikTok. Bueno, esta questão del pé de la cruz é o mesmo que o dia D foi hecho a um período de eleições. As eleições, a igreja, você sabe, tem um partido político que se chama República. É del bispo Edir Macedo, de la Universal. Bueno, durante este período, a igreja sempre levanta estos Propósitos, esas concentraciones. E quando não levanta propósito, manda que a gente arriba de
da bandeira de Brasil. Mas sutil isso. Ixi. Ah, A gente vai fazer. republicanos é do Obispo Macedo. Isso quero que se quede claro. E oração a pé de la cruz é ajuntamento de gente, como está escrito aqui, que eles juntam pueblos para si. Não? Juntam para si. Republicanos não é de direita e não é de esquerda. Republicanos é de ellos. Ellos são por ellos. Por mais nadie más. Día es así, ¿no? Para que usted. Día 4 de octubre. Día 4 de octubre va a haber elecciones Exatamente. generales acá en Brasil para decidir gobernadores, perdón, diputados y senadores. Tanto diputados y diputados Federais, estaduais, senadores, governadores e presidente da República. Y presidente. Y, ¿no? Como ella estaba diciendo, ahí nos van a hacer 9 estadios. Entre ellos va a estar el Maracaná, la Neoquímica Arena, Pacaembu, Fonte Nova en Bahía y algunos otros estadios más. Para que ustedes tengan una idea. ¿Para qué? Para ellos mostrar fuerza. Para gente, para que tienen miembros para decir así, mira, tengo toda esta gente. Mira todos los votos que tengo para mostrar eso. Y tengo todos estos votos. Exato. Y para promover su propio político. Poder. Sus candidatos. Porque ya plata tienen. Poder ya tienen, pero quieren más poder. Quieren más poder. Es algo que no sé, como dice ¿cómo que dice algo ¿cómo que dice? La boca del cielo. No, ¿cómo es? La boca, a ver, sí, que no se sacia, algo así. No porque el inferno no se sacia. El inferno no se sacia de almas. Siempre quiere más. Y esta gente es así. Son lobos, roubadores. De propósito, Senhor, que usted foi chamado para ir, que se chama ao pé de la cruz. Jesus Cristo ressuscitou, não está lá. Quando as mulheres foram hasta el túmulo de Jesus para chorar sua morte, lavar su corpo, poner lá as especiarias, el ángel dijo para elas: a quem buscais? Ah, não, porque nós Pero, ¿por qué usted busca un vivo entre los muertos? Dijo, Jesus não está aí. E para logo Jesus aparecer para Mariana e descia a ella, que era para ir e disse que ele havia ressuscitado. Abre outra não. Dá pra você não? Ah, tem que te dar. Gente, vamos a ser assim. Se nós outros cerramos a hora. 1 minuto y empezamos a nueva. 1 minuto. Y empezamos de nuevo, que está por ahí. Se va para dar